O promotor anunciou com frieza. O réu foi flagrado roubando um pedaço de pão. O homem idoso não tentou negar. Eu só precisava comer alguma coisa. Um risinho percorreu o tribunal. Mas, quando o juiz chamou o nome do acusado, alguém entrou vestindo um uniforme militar completo. Quem seria essa pessoa? E o que sabia sobre o velho ladrão? Ninguém mais tinha ideia. Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir a verdade por trás desse caso. Uma audiência preliminar em um tribunal, modesto nos subúrbios da Filadélfia. A sala era pequena, com bancos de madeira gastos pelo tempo. Jacob Miller, 69 anos, estava diante do juiz. Barba branca, roupas puídas, mão enfaixada. Ele era acusado de roubar apenas um pão. O promotor repetiu as acusações quase sem emoção. Pequeno delito de furto. O tribunal estava quase vazio. Um grupo de estudantes de direito observava da última fileira, como parte da aula prática. Um deles deu um risinho contido. Se ele está com fome, por que não pede comida em vez de roubar? Jacob não respondeu, não protestou. Ficou de cabeça baixa. Eu só queria um pedaço de pão para passar a noite, disse ele baixinho, a voz quase se perdendo no eco da sala. Seu advogado, nomeado pelo tribunal, mal tirou os olhos do celular e não fez nenhuma pergunta antes da audiência. Meritíssimo, meu cliente se declara culpado, anunciou ele claramente entediado. Podemos agilizar o processo? Acrescentou, enquanto um espectador cochichava para o acompanhante. É só mais um caso menor na agenda. Lotada dele. Já faz semanas que o vejo dormindo atrás do mercado. O policial que o prendera mantinha uma postura firme e confiante. Ele foi pego em flagrante, meritíssimo. Não há o que contestar. O juiz olhou por cima dos óculos. Senhor Miller, esta é sua terceira acusação por furto neste ano. O senhor entende as possíveis consequências? Jacob assentiu lentamente. As luzes fluorescentes faziam sombras acentuadas em seu rosto cansado. Sim, meritíssimo. Os estudantes de direito anotavam tudo, discutindo baixinho as diretrizes para sentenças. Para eles, Jacob era apenas um número, um caso para estudo. Ninguém percebeu o leve tremor nas mãos dele, nem como ele olhava ansioso para o relógio, como se soubesse exatamente quando as padarias próximas fechavam. Pão velho, muito bem. Que fique registrado o nome do réu, Jacob Andrew Miller, ex-residente deste tribunal. De repente, a porta se abriu com um clique firme. Todos se viraram. Um homem de meia idade entrou, vestindo um uniforme militar impecável, com postura rígida e expressão séria. Em um instante, o caso do pequeno furto ganhou toda a atenção da sala. O que um oficial militar teria a ver com um velho que roubou um pedaço de pão? Voltemos no tempo. Há 30 anos, Jacob Miller era proprietário da Miller's Family Bakery, uma pequena padaria na rua Maple, onde o aroma de pão fresco atraía uma fila todas as manhãs. Por mais de 30 anos, Jacob e sua esposa, Elizabeth, comandaram juntos a padaria da família. Seu pão de fermentação natural era conhecido em todo o condado, e os rolinhos de canela, verdadeiros ícones da cidade. Sempre que os jovens recrutas da base militar próxima retornavam de licença, era na Miller's que se reuniam. O casal frequentemente oferecia aos militares metade do preço, e às vezes até de graça. Meu filho também está servindo, dizia Jacob, embora poucos soubessem se aquilo era realmente verdade. Até que um dia, Elizabeth recebeu um diagnóstico devastador, câncer de pâncreas em estágio avançado. 6 meses depois, ela partiu. Algo dentro de Jacob se quebrou naquele instante. O homem que há 3 décadas acordava às 4 da manhã para sovar a massa, de repente não encontrou mais forças para abrir as portas da padaria. A loja ainda funcionou por mais um ano, mas cambaleando, até que a pandemia lhe deu o golpe final. Sem reservas financeiras e afogado em dívidas, Jacó perdeu tudo. O banco executou a hipoteca e novos proprietários assumiram o local.
Aos 67 anos, Jacó viu-se sem teto, vagando pelas ruas próximas à antiga padaria, dormindo em becos e sobrevivendo com o pouco que encontrava. Orgulhoso demais para pedir ajuda, quebrado demais para reconstruir sua vida. Ninguém percebeu um detalhe importante. Jacob roubara apenas um tipo específico de pão. Pão com passas e canela, o favorito de Elizabeth. Os vizinhos o conheciam como aquele velho teimoso que recusava qualquer ajuda, mas aceitava uma xícara de água quente da cafeteria local. Durante sua prisão, encontraram em sua mochila uma foto amarelada. Jacob, orgulhoso, diante do forno da padaria, cercado por jovens soldados sorridentes. No verso da foto, uma inscrição quase apagada. Para o Sr. Miller, o único pão quente em tempos frios. Nos registros militares, havia uma menção esquecida. Durante o destacamento de inverno de 1991, quando as linhas de abastecimento foram cortadas, um padeiro local forneceu pão às tropas por conta própria. Documentos para uma condecoração foram escritos, mas nunca oficialmente entregues. O nome no documento era Jacob A. Miller. O oficial que iniciou a homenagem foi transferido, os papéis arquivados e esquecidos. No tribunal, essa história não apareceu. Ninguém sabia, ou talvez ninguém lembrasse, o caso se restringia aos fatos apresentados. Um homem idoso havia roubado o pão. A lei tinha sido quebrada. A justiça precisava ser feita. Os presentes viam apenas o que esperavam. Um morador de rua roubando ao invés de trabalhar. O promotor via um criminoso reincidente. O juiz via apenas um caso simples, mas infeliz. Ninguém enxergava o padeiro que uma vez alimentara uma cidade inteira, o marido que perdera seu propósito, o homem que tanto doara a jovens soldados longe de casa. Ninguém via Jacob Miller. Até aquele momento, o oficial militar avançou até o centro do tribunal. Postura impecável, uniforme alinhado. Meritíssimo, peço permissão para testemunhar. O juiz hesitou surpreso, por um instante esquecendo as formalidades. E quem seria o senhor? Major Thomas Brooks, do Corpo de Logística do Exército dos Estados Unidos. Atualmente em licença, meritíssimo. O promotor levantou-se, desconfiado. Meritíssimo, isso é altamente irregular. O réu já se declarou culpado. Autorizo, interrompeu o juiz, deixando a curiosidade superar o protocolo. Major Brooks, pode prosseguir. O major deu um passo à frente em posição de descanso e sua voz firme ecoou pelo tribunal, acostumada a comandar pátios de desfile. Este homem não é um criminoso. Ele é o mesmo que alimentou dezenas de soldados, inclusive a mim. Quando as últimas palavras foram ditas, o tribunal mergulhou em um silêncio profundo. Os estudantes de direito pararam de escrever, e até mesmo a objeção do promotor morreu no meio dos seus lábios. O Major Brooks mergulhou a mão no bolso do uniforme e retirou um papel amassado e envelhecido. Entregou-o ao oficial de justiça. Esta é uma carta que escrevi em 1992, quando ainda era soldado de primeira classe Thomas Brooks. Ele olhou diretamente para o tribunal e continuou. Nela, afirmo que o Sr. Miller salvou nosso moral inúmeras vezes. Em 1991, minha unidade estava estacionada perto desta cidade. As cadeias de suprimentos foram interrompidas devido a um erro logístico. Durante 8 dias, nossas rações foram severamente limitadas. Estávamos com fome, com frio e desanimados. O Major Brooks lançou um olhar para Jacob, que permanecia com a cabeça baixa. Todas as manhãs, ao amanhecer, esse homem, Jacob Miller, chegava ao nosso portão com sua van de entregas, pão fresco, doces, às vezes sopa quente e garrafas térmicas, tudo às suas próprias custas. Um murmúrio percorreu o tribunal. Ele nunca pediu pagamento, nunca buscou reconhecimento. Quando meu comandante tentou organizar alguma forma de compensação, Jacob recusou.
Considerem isso um serviço meu, nos disse ele. O Major Brooks retirou o cap e segurou-o contra o peito, a voz embargada. Eu era um garoto de 19 anos, longe de casa e assustado. A gentileza de Jacob foi o único calor que senti durante meses. E eu não estava sozinho. Ele gesticulou para a porta, onde 3 outros veteranos entraram silenciosamente, em posição de sentido. Todos nós nos lembramos de Jacob Miller. Os estudantes de direito, que antes riam baixinho, agora permaneciam, em um silêncio pesado, cabisbaixos. O advogado nomeado pelo tribunal finalmente desligou o telefone e se levantou com firmeza. Meritíssimo, diante dessas novas informações, solicito a revisão completa do caso e a moção para arquivamento de todas as acusações. O promotor, visivelmente abalado, assentiu em concordância. O Estado não tem objeções. Meritíssimo, o juiz tirou os óculos e pressionou a ponta do nariz com um suspiro. Estamos aqui para julgar um homem que, um dia, alimentou esta cidade inteira sem esperar nada em troca. Jacob finalmente ergueu os olhos e, pela primeira vez, encontrou o olhar do Major Brooks. Você era apenas um garoto naquela época, disse Jacob com suavidade. Sim, senhor. Um homem com avental de padeiro se levantou do fundo da sala. Meritíssimo, eu sou o atual dono do que costumava ser a padaria Miller. Comprei o estabelecimento do banco após a execução hipotecária. O juiz acenou com a cabeça, compreensivo. Sim, o pão que o Sr. Miller pegou é feito com a receita antiga dele, que ainda usamos porque os clientes não aceitam outra, disse o padeiro com a voz embargada. Gostaria de retirar qualquer cobrança contra ele e, se possível, pedir desculpas. O padeiro se aproximou de Jacó e estendeu a mão. Senhor, suas receitas continuam alimentando esta cidade. Suas tradições ainda são importantes. Eu não fazia ideia de quem vocês eram. Aplausos lentos e respeitosos começaram a surgir dos veteranos no fundo da sala. O reconhecimento não era uma celebração, mas um silêncio solene, o cumprimento tardio de uma dívida de gratidão. Os ombros de Jacó se ergueram ligeiramente. Um breve vislumbre do padeiro orgulhoso que ele fora um dia, aparecendo sob a máscara desgastada do homem que se tornara. Caso encerrado, declarou o juiz calmamente, e que todos nós sejamos perdoados por termos esquecido quem ele realmente é. Você já julgou alguém apenas pela aparência? Qual foi o momento que te fez enxergar uma pessoa sob uma luz totalmente diferente? Compartilhe sua experiência aqui. Talvez sua história inspire outros a olhar além do superficial. Os degraus do tribunal se transformaram em um ponto de reencontro inesperado. Veteranos que ouviram a notícia foram chegando ao longo do dia, cada um trazendo uma lembrança da generosidade de Jacó. Ele fez bolos de aniversário para soldados que não puderam voltar para casa quando suas licenças foram canceladas. Durante a nevasca de 94, entregou um pacote de cuidados para minha esposa grávida. E mesmo com quedas de energia, manteve seus fornos acesos e usou sua lareira a lenha para assar pães para os abrigos de emergência. As câmeras das notícias locais registraram tudo. A história que começou com um morador de rua roubando um pão e terminou revelando um herói esquecido. Finalmente reconhecido, Jacó foi encaminhado ao Centro de Apoio a Veteranos. Inicialmente, ele resistiu. Eu não sou um soldado, apenas um padeiro. Mas aceitou a ajuda depois que o Major Brooks lhe disse: Você serviu à sua maneira, senhor. Agora, deixe-nos cuidar de você. Em poucas semanas, Jacob mudou-se para Cedar Grove, uma residência para idosos com histórico de apoio à comunidade. Pela primeira vez em anos, tinha uma cama confortável, refeições regulares e cuidados médicos para suas mãos artríticas. O padeiro que assumiu a antiga padaria, agora chamada Approach, procurou Jacob
com uma proposta. Quero renomear a padaria para Forno do Jacob, onde a gentileza nunca acaba, e adoraria que você me ensinasse suas técnicas, se quiser. As mãos de Jacob, antes firmes o suficiente para moldar doces delicados, tremiam diante da oferta. Minhas mãos não são mais as mesmas, mas meu conhecimento é insubstituível. 2 vezes por semana, Jacob voltou à sua antiga padaria. Uma cadeira especial foi colocada próxima aos fornos, onde ele podia supervisionar e ensinar. Estudantes de culinária locais se inscreveram para aprender com o mestre padeiro. O pão de passas e canela, o favorito de Elizabeth, tornou-se o carro-chefe da padaria. Parte da renda era doada para abrigos de moradores de rua. Na parede, uma nova fotografia mostrava Jacob no tribunal, ao lado do Major Brooks, segurando o pão que lhe fora devolvido. Abaixo, uma placa simples. Alimentar uma comunidade é servir. Uma lembrança de que servir é também uma forma de justiça. Jacob nunca falou sobre os meses que passou nas ruas, nem culpou alguém por tê-lo esquecido. Quando perguntado como manteve a dignidade em meio a tantas dificuldades, respondeu: Elizabeth não esperava nada menos. 6 meses após o caso no tribunal, a cidade organizou uma cerimônia formal. O prefeito concedeu a Jacob um prêmio pelos serviços comunitários que há muito merecia. O comandante da base militar entregou uma recomendação antiga, escrita décadas antes, mas nunca entregue. Quando Jacob se levantou para recebê-la, todos na sala também se levantaram. Não por formalidade, mas por profundo respeito. Não sei o que dizer. Começou Jacob, agora com a voz firme, nutrida pela comida e por um novo propósito. O Major Brooks gritou da plateia: Só nos ensine a fazer esse fermento natural direito, senhor. Risadas se espalharam pela sala. Jacob sorriu, um sorriso sincero que brilhava nos olhos. Essa lição vai levar mais de um dia. A cidade criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Elizabeth, para estudantes de culinária que demonstrassem serviço comunitário excepcional. Pediram a Jacob que escolhesse os beneficiados. Procurem os quietos, disse ele ao comitê. Aqueles que doam sem pedir nada em troca. São eles que alimentam a alma das pessoas, não apenas o corpo. Assine para manter vivas essas histórias silenciosas. Heróis verdadeiros nunca desaparecem. Algumas pessoas não precisam de elogios, apenas de serem vistas com justiça. Um pão não salva a vida sozinho, mas a forma como tratamos quem o pede revela muito sobre nossa sociedade. Há aqueles que alimentaram gerações inteiras, mas que, no fim da vida, se viram implorando pelo que antes davam de graça. Hoje, o pão foi devolvido, junto com o respeito a muito merecido. No fim, a verdadeira justiça não se encontra apenas nos tribunais, ou em palavras legais. Ela vive na memória daqueles cujo serviço silencioso tornou a vida suportável nos momentos difíceis. E, às vezes, tudo se resume a um simples pão. O tribunal segue firme, como sempre esteve. O juiz ainda preside, mas agora enxerga de forma diferente aqueles desesperados e famintos que se apresentam diante dele. Às vezes, a justiça precisa de memória, não só de lei. Gostou dessa história? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais relatos reais que mostram como a empatia pode mudar o mundo. Até a próxima!